Bom dia! Propósito não paga boleto. Quantas vezes você já ouviu isso? E talvez você já até acreditou nisso. Então, você acabou escolhendo o que dá dinheiro, o que é estável, mesmo que não faça sentido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quanto custa viver uma vida sem propósito? Realmente é uma boa pergunta, mas o boleto vence todo mês, mas a vida também passa. E o problema não é trabalhar em algo, naquilo que você não gosta. O problema é fazer isso a vida inteira. Esse tema realmente é muito pertinente, porque eu já ouvi muitas vezes, quando eu era criança, nós sempre temos muitos sonhos, né? Uma hora a gente quer ser bailarina, uma hora a gente quer ser astronauta. E teve uma parte da minha vida em que eu quis ser uma cantora famosa. E eu ouvi dizer que cantar não paga boleto. Cantar não dá dinheiro. Para mim desistir dessa ideia e focar naquilo que era importante. E isso fez com que, de uma certa forma, esse sonho diminuísse, porque eu não ia conseguir sobreviver com aquele sonho, com aquele propósito que eu tinha em mente. Então esse tema ele é muito pertinente porque eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, você também já teve alguns sonhos frustrados por entender que propósito e dinheiro não andam juntos. Isso traz uma confusão na mente das pessoas, porque, como você disse, você ouviu na sua infância. E geralmente nós ouvimos na nossa infância isso, falar Uhum. que nós temos que correr atrás do dinheiro, que propósito e dinheiro não tem nada a ver, que, né, o seu chamado, o seu propósito, ele não paga os seus boletos, não vai te trazer dinheiro. E esse pode ser um dos motivos que você ficou frustrado, aparentemente. O seu sonho diminuiu. Porque você falou, ah, eu vou cantar, é o meu propósito, né? Ou é aquilo que você gostaria de fazer, mas não vai te trazer dinheiro. Como que você vai pagar as suas contas no futuro? Como que você vai sobreviver? Sim. Então, a pergunta que nós fazemos para abrir esse episódio é: será que realmente propósito não paga boleto? Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. É só colocar o vídeo original. E no Na Prática de hoje, nós vamos entender o mito do propósito. Existe um mito perigoso de que propósito e dinheiro não andam juntos. Hoje, o propósito ele é visto como algo romântico. Então, é algo que você vai desempenhar pela sua paixão, é algo que você tem que ter um outro serviço, uma outra atividade e fazer o seu propósito quando der. O primeiro correr atrás dos boletos, pagar os boletos, depois desempenhar o seu propósito. E o dinheiro visto como uma necessidade. Você precisa de trabalhar, de ganhar o dinheiro para pagar as contas, para poder crescer na vida, mesmo fazendo aquilo que não gosta. Até para trabalhar o seu futuro, né? Ter um futuro garantido. Né, ter um futuro melhor. E observamos que, nitidamente, na nossa cultura, foi nos imposto uma separação artificial entre propósito e dinheiro. Você não ganha dinheiro com o seu propósito. E para desempenhar o seu propósito, você não pode ganhar dinheiro. Só que qual é a verdade? O propósito, ele não é o que você sente. O propósito é uma direção que você tem. Então, essa confusão acontece porque o propósito é entendido como um sentimento. Ah, eu me sinto bem tocando, eu me sinto bem cantando, me sinto bem pintando, desenhando, e isso não pode me gerar renda alguma. E as pessoas acham que elas, só porque elas gostam, elas devem fazer, mas não é algo palpável, não é algo real. Por quê? Porque não existe uma direção. Sendo que aquilo que você tem maior talento, maior facilidade e prazer em fazer, se você colocar direção, consequentemente, o dinheiro vem, o resultado vem. Porque como nós falamos no episódio anterior, o dinheiro ele é só uma energia de troca. Então, é só um papel ou é só uma moeda. Se o homem não colocar a mão, que é transformar aquilo e dar valor àquilo, de nada vai adiantar o dinheiro. Ele não tem valor nenhum, ele é só um objeto. Então, quando você coloca direção naquilo que você tem mais tendência a ter capacidade, talento, dom e gosto por aquilo,
o dinheiro, ele vai ser uma consequência daqui. Então, o propósito, ele pode sim colocar o pão na mesa, ele pode sim trazer direção para a sua vida, mas você precisa fazer isso de forma consciente. Ah, Daiane, mas atualmente eu não estou fazendo o meu propósito não está trazendo dinheiro para o meu bolso. Não tem problema. Não tem problema você trabalhar com algo que você não gosta, trabalhar com algo que apareceu, porque é uma construção, é uma fase de construção, até mesmo porque para descobrir o seu propósito, você precisa primeiro saber quem você é. E para descobrir quem você é, não tem como você descobrir aos 18 anos, quando você está entrando no mercado de trabalho. É verdade. E nessa fase, quando a pessoa está descobrindo a vida, a primeira fase ela vai ser inserida ali num curso ou num estudo, numa faculdade, e ela vai para o mercado de trabalho. Uhum. Muitas das vezes as pessoas elas descobrem o seu propósito ou nos estudos ou no mercado de trabalho. E ela começa a experimentar vários tipos de serviço. Ela começa a experimentar um tipo de serviço, não gosta, ela vai mudar para aquilo. E isso é um processo natural do ser humano, dele poder experimentar novas, atividades, novas coisas, para ele entender o que ele gosta e o que ele não gosta, para que ele possa crescer, criar responsabilidade, Uhum. aprender a se planejar. O erro é quando isso vira permanente na vida. Ele entrou num serviço e ficou lá por 20, 30 anos. Isso também não tem problema. Se é algo que ele já descobriu, é um lugar, é algo que ele quer fazer, sim, mas antigamente nós observamos, né, que os nossos pais, os nossos avós, eles ficavam 30, 40 anos, se aposentavam numa mesma empresa e muitas das vezes fazendo algo que não gosta, Uhum. mas ele estava lá por causa do dinheiro, que ele tinha uma família para sustentar e ele só corria atrás do dinheiro, não tinha propósito, não tinha visão de vida, o que fazer. Era mais como uma obrigação. Ele tinha contas para pagar, uma casa para sustentar. Naquela época, né? Poucas mulheres trabalhavam. A maioria das mulheres, depois que tinham filhos, ficavam em casa. Então, o homem assumia toda a responsabilidade. Ele não tinha tempo para pensar no que ele gostava ou não de fazer ou de trabalhar. Ele tinha que trazer o sustento para dentro daquela casa. E isso foi se passando, né? De geração em Geração. geração, para os filhos, para os netos. E hoje muitas pessoas não sabem quem são, não entendem o que gosta, não sabem o seu propósito e estão num trabalho por obrigação, sem planejamento, sem visão de futuro, apenas vivendo a vida, sabe? Deixando a vida levar. E devido toda essa cultura, né, que veio passando de geração em geração, não se tinha uma consciência, era por falta de consciência. Então, hoje nós começamos a refletir, a pensar, né, com o avanço, né, da tecnologia, até mesmo da humanidade. Hoje nós notamos que os jovens, eles escolhem o emprego que quer trabalhar. Se é um emprego que é no presencial, ele já não quer ir de jeito nenhum. Uhum. Nós vemos vários vídeos na internet, jovens recusando vagas de emprego, porque às vezes é um salário mínimo, ou até 2 salários. Ele, não, não vou fazer isso. Como é que eu vou ter a minha vida social? Né? Na minha escala é 6 por 1. Ele pensa, né, mais em si. Ele começa a ter mais reflexão. E hoje em dia, Daiane, o propósito, ele pode ser monetizado? Com certeza, hoje nós entendemos que o propósito pode ser monetizado. Nem todo propósito é uma profissão, mas todo propósito gera um impacto. E todo impacto pode gerar uma renda, um resultado. Porque o que é o impacto se não transformação? E o propósito ele está ligado à transformação, tanto seu como das pessoas que vão ter acesso àquilo que só você tem. Então, não é nem o que você faz, é a forma como você faz. Então, todo propósito ele vai gerar um impacto e não tem como esse impacto não devolver mais para frente, né? Quando você gera um valor real, né, o que nós estamos falando, Uhum. quando você transforma, quando você muda vidas, você transforma pessoas, outras pessoas vão querer aquilo. E como você disse, o dinheiro ele vai se tornar consequência disso. Uhum. Tanto que a pessoa que está executando, que está ali no caminho, na direção do propósito, ela não vai nem ligar para o dinheiro.
que o dinheiro vai entrar de uma forma natural. Ela vai usar aquele dinheiro como recurso para poder potencializar ainda mais o propósito. Então, muitas vezes, não é nem a falta de oportunidade, mas é a falta de clareza, de direção para onde você está indo, o que você está fazendo da sua vida. Perguntas para si mesmo, para refletir. E o quê? O que eu vim fazer aqui? Para quê? Qual é o impacto que eu gero nas pessoas? E aí sim, você fazer uma transição, vamos dizer assim, uma transição de carreira, é você fazer uma transição de uma vida sem sentido, que não está conectada com as coisas que você gosta, nem com quem você é, para aquilo que realmente você é de verdade. Isso tudo vem, como você disse, com clareza. E uma das coisas mais práticas de nós trazermos clareza, trazermos entendimento do que vamos fazer, do que queremos fazer, é com perguntas, né? E com isso, nós entramos no próximo bloco do nosso episódio de hoje, que é a pergunta que incomoda. Perguntas para ajudar você a refletir e ter mais clareza na sua tomada de decisão. Qual é a primeira pergunta? Você escolheu o que te paga hoje ou o que constrói o seu futuro? Segunda pergunta. Se você permanecer exatamente onde está, onde isso vai te levar? E uma terceira pergunta seria: você está usando o seu trabalho atual como ponte ou como uma prisão? Perguntas muito importantes. Inclusive, quando eu pergunto para você, se você permanecer exatamente onde está, o que vai acontecer com você? Se você estiver num emprego que você não gosta, com pessoas que você não gosta, com certeza a consequência vai ser ansiedade, depressão, burnout. Isso, inclusive, me lembra uma frase icônica que é assim: compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Será que esse tem sido o resumo dos seus dias? Queria comentar a pergunta se você está usando o seu trabalho como ponte ou como prisão. Como falamos anteriormente, a pessoa ela começa a se descobrir geralmente na faculdade ou no primeiro emprego, no trabalho. Essa parte da pessoa usar o seu trabalho como ponte é você adquirir experiência, aprender novas coisas. Talvez dali, daquele trabalho, nós vemos muito hoje, a pessoa começou naquele simples trabalho, sendo CLT, e dali ela desenvolveu habilidade, ela abriu uma empresa, com essa empresa nesse ramo, né? Ela abriu e gerou transformação, gerou valor, empregando outras pessoas, empregando famílias, empregando comunidades, trazendo transformações para cidades e até mesmo para estados. E isso é você usar o seu trabalho como ponte, você aprender, adquirir conhecimento, prestar o seu serviço, o tempo que você permaneceu lá, mas também adquirir, aprender, porque dali, daquele simples emprego que você acha que é, pode ser o grande transformador de gerações, de pessoas, e pode ser que ali esteja o seu propósito. Traduzindo, tudo como você vê as coisas. As pessoas enxergam o trabalho como castigo, que é o que Sim, comentamos no episódio anterior. Mas se você mudar a sua visão, ele vai passar a ser bênção e ponte para te levar até o seu propósito. E isso nos leva para o próximo bloco, que é o princípio bíblico do dia, onde nós vamos trazer a base da Bíblia para nos mostrar como é viver com propósito. e o princípio bíblico de hoje está em Provérbios 16, do 1 ao 3. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Uau, que versículo maravilhoso, né? Nós vemos aqui na base bíblica, né, no princípio bíblico de hoje, que tudo aquilo que nós vamos fazer ou que fazemos, aos nossos olhos parece ser bom. Aos nossos olhos, eu estudei para ser médico, estou formando, né, a residência,
estou atuando como médico, vou ser médico, vou ser advogado. Parece ser bom, porque geralmente são profissões bem vistas, profissões que pagam bem, profissões que você fala, estou com futuro garantido. Mas será que esse é o nosso verdadeiro propósito? Não que as profissões não tragam transformações. Olha a importância que nós temos de um médico hoje, né? Nós temos dos advogados e tantas outras profissões. Mas geralmente a pessoa teve uma faculdade paga, Uhum. né? Não, você vai fazer medicina porque seu futuro está garantido. Mas foi o pai que escolheu, foi a mãe que escolheu. Aquele era o propósito do filho, da filha, ou da mãe ou do pai. Geralmente as pessoas estão vivendo propósitos que nem são delas, são propósitos de outras pessoas. Qual é o verdadeiro propósito? Qual é o seu verdadeiro propósito? Porque a palavra do Senhor é bem clara aqui em Provérbios, quando ele diz que o resultado final vem do Senhor. Que somente o Senhor, né, no verso 2, é que conhece as intenções do nosso coração. Então, aparentemente, ser médico ou advogado ou professor para você é bom, mas será esse o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Foi para isso que ele te criou? Então, quando nós começamos a ter clareza dessas coisas, nós começamos a colocar direção naquilo que estamos fazendo. E aí nós começamos a ser conduzidos por aquilo que somos, Deus nos criou assim, e aquilo que o Senhor tem para nós. E aí, quando nós juntamos essas duas coisas, todas as coisas, porque estamos diante do Senhor. Então, todas as coisas que você fizer vai ser bem sucedido, porque você não está fazendo por fazer. Você está colocando uma direção, um propósito, um porquê daquilo. E é aí que nós entendemos que o propósito, o dinheiro vai ser consequência, não falando só de dinheiro, né? Mas nesse mundo as pessoas se resumem o sucesso através do dinheiro. O dinheiro vai ser consequência, é por isso, porque quando você tem a direção daquilo que você foi escolhido ou foi chamado para poder fazer, você vai ser bem sucedido em todas as áreas. Então, essa é o paralelo, é a realidade que muitas pessoas têm dificuldade de ver. E por esse motivo trouxemos esse tema aqui, porque existe sim uma dificuldade de unir as duas coisas. E o futuro ele está na integração, ser quem você realmente é. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que têm medo de assumir o propósito ou aquilo que elas gostam, porque vão decepcionar ou porque acham que não vão conseguir gerar renda, não vão conseguir sustentar a família com isso. Sendo que o trabalho que você está hoje e o que você faz hoje, quando você colocar direção nele, ele vai ser a ponte. Você precisa integrar quem você é com aquilo que você faz. Inclusive, isso me lembra de uma psicóloga que estava sendo acusada pelos haters, tá? Não é acusação legal nem nada. Os haters dizem que ela não pode ser psicóloga porque ela é cristã, como se uma coisa não pudesse ser unida à outra. E muito pelo contrário, se fosse assim, qualquer cristão poderia ser ladrão, já que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem muitos ladrões que dizem que roubar é a profissão dele. E não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos ser quem somos de verdade. A nossa profissão e quem somos ou aquilo que fazemos são uma coisa só, fazem parte de você. E como nós dissemos no episódio anterior, você é o canal de transformação. Podemos encerrar aqui, porque ela já falou tudo. Então nós entendemos que o Tá. Aí você olha pra mim. Uhum. Então nós entendemos que o propósito, ele pode não pagar os seus boletos hoje, mas ao longo prazo ele pode construir a sua vida, o seu futuro e você ser bem-sucedido naquilo que você propôs com o seu propósito. E tudo começa em pequenas decisões, decisões conscientes, com clareza, com busca na Bíblia, com busca no seu eu interior, conectado com Deus. Isso tudo vai te trazendo reflexões, direções,
para que você possa estar alinhado à sua identidade, ao seu propósito e viver a plenitude daquilo que você foi escolhido para fazer. Porque viver sem o propósito também é uma escolha. Ele te traz um custo. E geralmente esse custo é muito, muito alto. Então, encerramos o episódio de hoje com essa reflexão, que ele possa servir para você tomar decisões com mais clareza. Nos acompanhe. Todo sábado, ao meio-dia, nós temos um episódio novo. Então, se esse episódio falou com você, curte, compartilha, comente aqui o que você aprendeu ou o que você deseja viver, qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, você já sabe? Comenta aqui que a gente quer saber. E nós te esperamos até o próximo café. Até!